A entrevista com o nosso convidado da primeira parte, do prolongamento, Pedro Araújo, treinador de futebol, que agora é presidente de um clube, neste caso do Carvalheiro. Boa noite, Pedro Araújo. O que é que leva um treinador de futebol a ser líder de um clube de futebol? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o convite da RTP Madeira. Em relação à questão, no final da época passada, por volta ali mais ou menos de março, abril, houve um conjunto de pessoas ligadas ao Carvalheiro que me lançou o desafio de constituir uma lista que fosse candidata às eleições do clube, que estavam aprazadas para julho, e, portanto, em função de uma análise que eu fiz, por um lado a possibilidade de continuar ligado à área do treino, por outro lado a possibilidade de abraçar um desafio na área do dirigismo, entendi que em função daquilo que é a minha postura e a minha forma de estar, que o desafio no Carvalheiro seria mais aliciante, pelas dificuldades que encerrava, e porque senti também que em função da experiência que adquiri ao longo de mais de 2 décadas na área do treino e na área também da coordenação de departamentos de futebol, associado também à experiência que tenho na área empresarial, que poderia ajudar o Carvalheiro numa altura extremamente difícil, numa conjuntura nada fácil para os clubes regionais. Pela sua experiência como treinador, não vai haver a tendência de interferir no trabalho do treinador? Não, eu acho até que o facto de eu ter a experiência que tenho como treinador vai-me permitir perceber que o lugar do treinador tem que ser respeitado. Era assim que eu gostava e que exigia que fosse quando era treinador e, portanto, não vou ser eu, agora na qualidade de presidente, a desrespeitar regras que para mim são sagradas. Está há pouco tempo, até agora tem sido mais fácil de ser presidente do que ser treinador? São perspectivas diferentes. Ser presidente, naturalmente, que dá mais trabalho. As áreas de intervenção são muito mais abrangentes. Ainda por cima, nesta fase inicial do mandato, havia que tomar conhecimento e identificar diversos dossiês. Estamos a fazê-lo. No entanto, tem sido gratificante, até porque consegui formar uma equipa de trabalho muito competente e dedicada, com quem tem sido muito gratificante trabalhar. Tem condições para sobreviver este clube? Naturalmente que sim. Nós, quando partimos para estas eleições, fui com... E pergunto-lhe isto porque em junho dizia que estava a trabalhar com várias situações relacionadas com o funcionamento do clube, por isso estava tudo parado na altura, e é um clube que não tem sócios. É mais fácil para o Presidente, um clube quando não tem sócios, não tem ninguém atrás dele. Quando falamos nessa altura em sócios, falamos em sócios pagantes. E essa foi uma das situações que nós, neste momento, tentamos reverter e criamos aí uma campanha de sócios, que neste momento resultou já em cerca de 70 sócios pagantes. Portanto, em cerca de 2 meses, o Carvalheiro passou a ter um número de 70 sócios pagantes, o que é um número interessante, atendendo ao tempo que temos de mandato e também à conjuntura que vivemos. Por isso é que eu digo que acho que o Carvalheiro, em função da história que tem, o Carvalheiro tem 75 anos de existência, portanto comemora em 2012 o ano 75 e, portanto, é claramente um clube com raízes, com pessoas que o sentem e que o vivem de forma apaixonada. Era um clube que esteve, de algum modo, um pouco fechado por diversas circunstâncias, que nós estamos a tentar agora, progressivamente e paulatinamente, ir abrindo à comunidade, e por isso é que acredito que é um clube que tem uma função social a desempenhar, não só na freguesia do Imaculado Coração de Maria, que é a freguesia onde está implantada a sua sede, mas também no Monte, porque foi onde nasceu o Carvalheiro, e na freguesia de Santa Luzia, porque é uma freguesia com quem fazemos fronteira e à qual o Carvalheiro está também intimamente ligado. Além dessa função social, vai manter o futebol como principal atividade do clube? Por respeito ao nome do clube, o Clube de Futebol Carvalheiro, por respeito ao historial e por reconhecermos também que o futebol continua a ser a modalidade que mais adeptos atrai, entendemos que a modalidade número 1 do Carvalheiro deve continuar a ser o futebol. Por outro lado, pretendemos um clube cada vez mais eclético, até para corresponder às necessidades de prática desportiva da comunidade. E nesse sentido, vamos manter também a secção de bilhar, vamos manter a secção de ciclismo e é nosso objetivo em 2013, 2014, portanto na próxima temporada, podermos iniciar mais 1 ou 2 modalidades em função de um estudo que vamos desenvolver. Relativamente ao futebol, é um clube sem instalações, como é que vai resolver este problema? Vai ter que pagar para utilizar as instalações, por exemplo, do Liceu? Ainda não e não tendo meios para isso, como é que faz?
Ainda não sabemos em que condições é que vamos utilizar o Campo Adelino Rodrigues. De qualquer modo, se for necessário pagar, teremos que encontrar também soluções e receitas para fazer face a esse encargo. Por outro lado... Receitas privadas ou sempre públicas, como sempre públicas? Nós temos que equacionar diferentes tipos de receitas nesta conjuntura, até porque num novo quadro de apoios o Governo pretende valorizar a gestão dos clubes e essa gestão passa justamente por criarmos receitas alternativas, não só através da nossa campanha de sócios, mas também criando uma rede de parcerias, trabalho esse que já iniciamos e que já nos permitiu conseguir um parceiro para a equipa de futebol sénior, que passa por publicidade, será a venda do sócio, e também um parceiro para a secção de bilhar, que será a vulcanizadora 25 de Abril. Portanto, estamos no terreno no sentido de desenvolver parcerias que possam tornar o Carvalheiro um clube autossustentável. Isso é uma forma diferente de procurar gerir um clube. Está a querer dar exemplos a outros presidentes de clubes? Eu estou aqui há 2 meses, não posso ter a pretensão de dar lições em quem quer que seja. Tenho a minha maneira de pensar e uma das coisas que decidimos quando avançamos para este projeto foi que teríamos que criar condições de autossustentabilidade. E isso passava não por arranjar patrocínios, mas por arranjar parceiros, que para mim são conceitos completamente diferentes. O patrocínio é algo que cessa no momento da aquisição do patrocínio, enquanto que a parceria é para desenvolver e para trabalhar ao longo do tempo. E é esse conceito que estamos a trabalhar e é esse conceito que pretendemos manter no Carvalheiro. Daquilo que você conhece do futebol regional, acha que vai haver hipótese de muitos dos clubes regionais se manterem à frente com as modalidades que têm hoje em dia? Eu penso que os clubes vão ter que se falo nomeadamente de futebol, para cingirmos ao futebol. Eu penso que os clubes vão ter que ter uma grande capacidade de adaptação a este novo contexto económico e financeiro. E naturalmente que vão ter que ser mais criativos, vão ter que inovar nas abordagens, porque caso contrário vão ter grandes dificuldades em manter, sobretudo o futebol, porque é das modalidades que têm os mais elevados custos de participação. Por isso, isto vai exigir muito, quer dos dirigentes, e vai exigir também uma adaptação dos restantes agentes desportivos, se calhar dos próprios treinadores, dos jogadores e de outras pessoas que estão ligadas ao movimento associativo desportivo. Portanto, as pessoas vão ter que ter esta capacidade de adaptação e perceber que os tempos são diferentes. Teremos que voltar ao tempo do voluntariado, do jogo pelo prazer, do treino pelo prazer, porque só assim os clubes poderão subsistir. Será assim o futebol sénior do Carvalheiro? Completamente. Portanto, o Carvalheiro não vai pagar subsídios a nenhum dos seus jogadores, porque não tem capacidade para isso, porque não quer prometer nada que depois não possa cumprir. Vamos trabalhar, se algum dia a nossa capacidade financeira for de modo a poder compensar aqueles que se dedicarem ao clube, naturalmente que iremos ter gestos no sentido de, digamos, acarinhar aqueles que connosco estiverem a trabalhar. O Carvalheiro não tem escalões de formação, só tem até os infantis. O Carvalheiro até este momento tinha apenas séniores ao nível do futebol, do ciclismo e do bilhar. Aquilo que terá já a partir desta temporada serão estruturas de formação em cada uma destas 3 modalidades. Nós já lançamos a escola de futebol, designada por o Liceu da Bola, e que vai para o terreno na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, no Campo Adelino Rodrigues. Portanto, foi o primeiro projeto desportivo de formação que anunciamos. E já tem muita adesão ou não? Temos tido cerca de entre 40 a 50 pedidos de informação. As pessoas estavam muito na expectativa de saber que espaços é que iríamos utilizar. Até o momento o espaço ainda não tinha sido distribuído, mas depois, com, digamos, a forte colaboração da Associação de Futebol da Madeira, estamos a criar condições para podermos utilizar o Campo Adelino Rodrigues e ajudarmos também a Associação a desenvolver a atividade desportiva ao nível da promoção. Pago, isso é pago. Os pais pagam para entrar com os seus filhos nessa... É um projeto em que se aplica o princípio do utilizador-pagador, o que não é uma novidade para mim. Em 2006, quando estive à frente da coordenação de todo o futebol do Andorinha, e portanto nessa altura ainda não se falava nesta crise e nesta conjuntura, nós fomos pioneiros na aplicação deste princípio do utilizador-pagador, porque achávamos que era a melhor forma de trabalhar e a melhor forma de envolver também os pais na formação desportiva dos filhos. Esse é o único caminho para o futebol regional? Se eu já achava para o desporto regional? Se eu já achava que em 2006 que este era o caminho, agora
digamos que vejo confirmado aquilo que pensei há 6 anos atrás. Portanto, acho que não há outra forma de se fazer formação neste momento, senão com a colaboração dos pais. E aquilo que é mais interessante é verificar que os pais estão disponíveis e valorizam, digamos, o nosso trabalho e a nossa vontade de querer dar uma formação de qualidade aos filhos. E para se dar uma formação de qualidade, neste momento é necessário pedir também a colaboração financeira dos pais. Já vi que tem um bom relacionamento com a Associação de Futebol da Madeira. Como é que foi o trabalho da Associação de Futebol na organização de campeonatos de formação? Eu acho que a Associação de Futebol da Madeira tem feito com os meios que tem à sua disposição aquilo que é possível para poder continuar a desenvolver o futebol madeirense. Portanto, é um trabalho de largos anos, um trabalho que tem dado frutos, como se pode ver na promoção de diversos jogadores madeirenses nas equipas séniores mais representativas da região. Naturalmente que é um trabalho quer da Associação, quer dos clubes, mas há que valorizar também tudo aquilo que a Associação tem feito em prol do futebol madeirense. E em termos de séniores, a sua luta é um pouco diferente. Em termos de séniores, o Carvalheiro, aquilo que pretende, conforme eu tenho dito, é valorizar sobretudo a parte social. Portanto, o nosso projeto é um projeto eminentemente social. Mas e quando eu digo a luta com a Associação de Futebol da Madeira? Nós não temos uma luta com a Associação de Futebol da Madeira. Eu penso que em determinados momentos houve pessoas que não souberam... Têm posições diferentes? Nem assim. As pessoas pensam que não souberam interpretar as razões da impugnação da Assembleia Geral realizada no dia 2 de agosto. Aquilo que nós quisemos fazer com a impugnação foi um voto de protesto para com os clubes que vinham da série Madeira, pelo tratamento que tiveram junto dos clubes regionais, ao não escutarem os clubes regionais em relação a tudo aquilo que estavam a pensar e a tratar, e por outro lado, ao votar contra a proposta que apresentamos para adiar por uma semana a decisão daquela Assembleia. Aquilo que estava em votação, que era a proposta da Associação de Futebol da Madeira, não era a proposta dos clubes, porque a proposta inicial dos clubes que vinham da série Madeira era relegar os clubes regionais para uma divisão inferior, e foi a direção da Associação de Futebol da Madeira que teve o cuidado de salvaguardar os interesses dos clubes regionais ao propor a criação de uma divisão única. Portanto, vocês concordam agora com esta... Vocês, Carvalheiro, que concordam com esta divisão única? Nós sempre concordamos com a divisão única. Aquilo que nós pedimos foi uma semana de adiamento para corrigirmos alguns dados que eram importantes para podermos votar em conformidade. E isso tudo tinha a ver com uma questão que para nós era fundamental, que era podermos ter uma participação digna junto de clubes que têm condições completamente desiguais em relação àquelas que são as condições financeiras. Condições financeiras e em alguns casos, condições de espaço desportivo também. E, portanto, aquilo que nós tínhamos pedido era um espaço de uma semana para corrigirmos alguns dados que eram importantes para podermos votar em conformidade. Como essa votação não foi, portanto, como houve uma votação contra por parte dos clubes da série Madeira, nós, em protesto, portanto, todos os clubes regionais decidimos impugnar a Assembleia e, de algum modo, criar algum ruído em redor daquilo que estava a ser votado. E não foi à toa que na segunda-feira... de resultado ou não? Não foi à toa que na segunda-feira seguinte fomos recebidos pelo secretário regional da Educação e Recursos Humanos e pelo diretor regional da Juventude e Desporto para discutir aquilo que estava em causa relativamente à participação na divisão de honra regional. E havia duas formas de garantir uma participação digna dos clubes regionais. Ou através de uma equidade, ou uma maior equidade nos apoios financeiros, ou através da organização da competição. Os clubes regionais, conscientes da conjuntura que atravessamos, começaram por propor a iniciativa de se criar duas séries, uma série para os clubes regionais, uma série para os clubes que vinham da série Madeira. Como a Associação de Futebol também entendeu, que acho que bem, que não deveríamos condicionar a organização desportiva em função da ausência de uma solução financeira, aquilo que o Governo fez de imediato foi encontrar uma solução que garantisse uma maior equidade. E essa solução... E acha que vai haver essa equidade? Vai haver uma tentativa de garantir uma maior equidade. Isso eu não tenho dúvidas. Essa equidade é sempre difícil de conseguir a 100%, porque também compreendemos que, mais do que almofadas, os clubes que vêm da série Madeira precisam de boias para se aguentar.
Portanto, não são almofadas, são quase boias de salvação. E, portanto... Ao dizer isso, está a querer dizer que há clubes que não se vão aguentar? Não, estou a querer dizer que estou também com os clubes nacionais que precisam de ajuda para fazer face a esta nova conjuntura e precisam de ajuda para se readaptar a este novo contexto económico e financeiro. Portanto, os clubes regionais nunca estiveram contra ninguém. Estiveram sempre no sentido de defender os seus clubes e defender um conjunto de medidas que achávamos que eram elementares para garantir uma participação digna. Não sequer falamos de participação igualitária, uma participação digna. Nunca pediram mais dinheiro? Começámos por pedir uma solução que passasse por um arranjo na forma de organizar a competição. Como tal não foi possível, o próprio Governo entendeu por bem encontrar uma solução que permitisse uma maior equidade nos apoios. E essa solução partiu das verbas referentes à não participação dos clubes nacionais na Taça de Portugal e também à verba... E essa foi uma proposta de quem? Essa foi uma proposta do Diretor Regional da Juventude e Desporto e que foi de imediato aceito pelo Secretário. Mas não teve a participação também da Associação de Futebol da Madeira? Teve, com certeza. A Associação de Futebol da Madeira, conforme eu disse no princípio da nossa conversa, teve desde sempre a preocupação de defender e de salvaguardar os interesses dos clubes regionais, porque, em alguns casos, esses clubes quiseram manter-se neste sistema de competição. O Carvalheiro, em determinada fase da competição da Série Madeira, foi convidado para participar na Série Madeira e entendeu que esse não seria o caminho mais correto. E, portanto, foi por opção própria que manteve-se na competição regional. E a Associação de Futebol da Madeira quis respeitar também os clubes que quiseram sempre manter-se no sistema desportivo regional. Ainda não há data certa para o início dos campeonatos. O que é que falta para haver pelo menos o início desses campeonatos? Eu penso que a Associação de Futebol da Madeira, consciente das dificuldades que os clubes atravessam, está a tentar ganhar aqui algum tempo, está a tentar conceder também aqui algum tempo aos clubes, no sentido de percebermos melhor que tipo de apoios é que poderemos ter por parte do Governo. Neste momento, nesta conjuntura, é um pouco constrangedor falar de dinheiro e falar de apoios, porque sabemos que áreas tão vitais como a saúde e a educação passam por graves problemas e não queremos que o desporto fique à margem destes problemas e sabemos que o desporto tem também que se readaptar e que se reajustar a estes novos tempos. Portanto, aquilo que queremos saber de facto para podermos orçamentar as nossas épocas, neste caso esta época, é saber com o que é que podemos contar para depois podermos decidir em conformidade e podermos traçar o nosso caminho. Você já analisou com certeza o novo modelo de apoios, concorda com este novo modelo de apoios? Eu acho que é um documento que está muito bem elaborado, que tem em conta as diversas componentes da participação desportiva. Aquilo que falta saber em concreto é em que medida cada uma dessas componentes será valorizada. Temos a componente da taxa de participação, temos a componente do resultado desportivo, temos a componente das instalações e aquilo que nos falta saber é em que medida cada uma dessas componentes será valorizada. Porque, muito embora a ambição desportiva tenha que estar sempre subjacente a qualquer prática no desporto, preocupa-me um pouco esta valorização do resultado desportivo, para não cairmos em erros que cometemos no passado. Acho que neste momento é tempo de olharmos mais para a vertente social, sem deixar de alimentar a ambição dos praticantes, mas olhando cada vez mais para a importância que os clubes têm que ter na vertente social. Este novo modelo de apoio tem verbas destinadas à formação, assim agrada-lhe particularmente? Naturalmente, e não seria normal se isso não acontecesse, até porque o desporto de base tem que ser acarinhado e tem que ter uma aposta primordial por parte de quem de direito. E naturalmente que o Carvalheiro, ao pretender iniciar uma aposta nos escalões de formação, fica agradado com esta opção de quem criou este regulamento e sabíamos que seria assim porque não haveria outra forma de o fazer. Ainda há pouco falou-me das taxas de participação e falava-lhe de outras taxas de inscrição para os campeonatos regionais. Concorda com a Associação também neste caso quando a Associação diz que não vai haver perdão para ninguém ou toda a gente tem que pagar as taxas de inscrição? Eu concordo porque sei que a Associação de Futebol da Madeira também não tem capacidade para poder aguentar mais
esta situação. Portanto, a Associação de Futebol da Madeira tem feito tudo para ajudar os clubes, portanto, tem sido capaz de gerir situações de grande dificuldade, mas neste momento não tem essa capacidade e nós temos que compreender que a própria Associação também vive com dificuldades financeiras. Possivelmente todas as associações, não só a Associação de Futebol, vão ter que reinventar um pouco os modelos de organização da sua atividade, sob pena de poderem começar a perder praticantes e a perder filiados, porque corre-se o risco de haver uma grande transferência de praticantes desportivos do desporto federado para o desporto não federado, do desporto formal para o desporto menos formal, porque o desporto menos formal passa para a sociedade praticamente as mesmas valências que o desporto formal, mas é muito menos oneroso. E se não houver alguns cuidados neste reajustamento e nesta readaptação, corre-se o risco do desporto de lazer e do desporto de recreação poder, entre aspas, roubar praticantes e poder, digamos que, criar aqui algumas dificuldades às próprias associações. Voltamos à formação. Como é que vê a insistência de alguns pais em querer fazer jogadores à força? Penso que isso é legítimo e tem a ver um pouco com a... Tem acontecido ao longo da sua carreira também. O senhor que foi coordenador de vários clubes e esteve ligado a vários projetos, foi campeão em vários escalões, desde iniciados, juvenis, até nos Cenas também foi campeão, com a Noronha. Tem acontecido muito isso? É normal que aconteça porque a mediatização que têm jogadores madeirenses, sobretudo o Cristiano Ronaldo, faz com que as pessoas sintam que é relativamente fácil poder atingir o estatuto e o patamar que o Ronaldo atingiu. E não é bem assim. É tremendamente difícil. Casos como o do Ronaldo, como o do próprio Ruben Miquel, são casos pontuais que se poderão vir a repetir. Temos na Forja aí mais um grande talento madeirense que é o Ruben Ferreira. O próprio Edgar Costa é também um talento que a qualquer momento pode emergir, mas as pessoas têm que perceber que estes casos são excepcionais, que derivam do próprio talento e derivam sobretudo do trabalho e das condições que foram proporcionadas a estes... Mas temos condições para ter grandes jogadores na Madeira ou não? Temos condições para termos alguns grandes jogadores. Agora, aquilo que as pessoas não podem fazer é ter uma obsessão doentia por quererem apostar apenas no futebol. Portanto, acho que o futebol ou qualquer outra modalidade tem que ser algo complementar na formação integral dos jovens. Os pais devem acompanhar, devem questionar, devem tentar saber as condições de evolução dos seus filhos, assim como o fazem na escola. Agora não podem ter uma obsessão doentia por querer que o filho seja o melhor, por querer que o filho atinja um determinado patamar, porque isso muitas vezes é extremamente prejudicial. No Liceu da Bola consegue controlar essas situações? Vamos ver. Ou vai conseguir controlar? Vamos ver. Acredito que sim. Temos um coordenador técnico que é o Brandão, que é uma pessoa muito experiente nesta área, que tem apresentado à direção do Carvalheiro um conjunto de ideias inovadoras em relação àquilo que é a concepção de uma escola de futebol, em relação às atividades que vamos desenvolver, procurando também chamar aos pais uma participação mais regular nas nossas atividades e por isso acredito que será um projeto de sucesso, embora o facto de não termos campo vai fazer com que a sua implementação possa demorar mais algum tempo. Mesmo não tendo apoios do Governo, o Carvalheiro não vai fechar portas? Não. Vai virar-se para o tal projeto social? Vamos encontrar soluções para termos um clube à medida das nossas possibilidades e para termos um clube à medida daquilo que são as pretensões dos seus sócios e que são as pretensões da nossa comunidade mais próxima, nomeadamente os habitantes das freguesias que referi há pouco, Imaculado Coração, Monte e Santa Luzia, que são aquelas que nós sobretudo vamos tentar visar com a nossa estratégia desportiva e social. Daquilo que você conhece o desporto regional, não acha que temos clubes a mais? Eu acho que os clubes fazem sempre falta. O que poderá ter que haver é uma adaptação dos clubes e poderemos ter microclubes, ou seja, clubes que têm uma determinada intervenção, alguns de cariz mais desportiva, outros de cariz mais social, mas acho que cada vez mais esta cultura de proximidade é importante e acho que os clubes podem desempenhar um papel regenerativo nesta sociedade que se debate com problemas como a depressão, como o isolamento, como a ansiedade e acho que os clubes podem ter aqui um papel social muito importante, até em função da conjuntura que vivemos atualmente. E até onde é que vai o seu sonho como Presidente do Carvalheiro? Eu não sonho muito alto, normalmente nem me lembro dos meus sonhos. Aquilo que eu quero fazer é um projeto sólido, um projeto sustentado,
quer que as pessoas olhem para o Carvalheiro como um clube que está vocacionado para a área social, que pode ajudar a resolver e a minimizar alguns problemas sociais, que está aberto aos mais jovens, que proporciona oportunidades a todos na mesma medida. É dessa forma que eu gostaria de ver o Carvalheiro. Pedro, muito obrigado por ter vindo ao prolongamento e boa sorte para si e também para o seu Carvalheiro.